conteúdo muito bacana para trazer para a gente, porque muito que a gente fala acaba rodando muito em cima da certificação PMP. Mas temos muito mais e queríamos, assim, abrir os horizontes, abrir um pouquinho sobre isso, e a Ellen vai fazer uma apresentação tentando despertar esses novos conhecimentos na gente, né? Ellen, passo a palavra, querida. Obrigada, Cris. Obrigada, Gino. Obrigada a toda a diretoria por estar me recebendo aqui hoje. É um prazer estar com vocês. Eu espero estar compartilhando um pouquinho do conteúdo do que a gente tem planejado para 2020 e 2021. A gente só tem uma certeza, que haverá inúmeras mudanças. A gente vai planejar, mas com o contexto que a gente vive hoje, a única certeza que a gente pode ter é que muitas mudanças irão por vir. E isso tudo para adaptar tudo que a gente está vivendo, o que a gente precisa criar, ao mesmo tempo que as coisas estão andando, para que a gente possa continuar entregando valor, continuar criando novos produtos e continuar entregando valor para a comunidade de projetos. Então, eu fiz uma apresentação, vou falar um pouquinho do PMI no geral, o que a gente está fazendo, e vou dar um pouco de foco no PMI EF, nessa geração Youth, que a gente vai estar trabalhando, a gente está focando bastante nisso, nesse próximos 3, 6 meses aí, vocês vão estar vendo mais ações, mas eu vou dar um highlight de como que está o planejamento estratégico do IEF, o que eles estão fazendo, por que mudou a estratégia, por que mudou a missão, e é um bate-papo interativo, então, se eu estiver passando muito rápido, se vocês tiverem pergunta, por favor, podem perguntar, fazer questionamentos. Se eu não souber a resposta, porque eu não trabalho diretamente do core time do IF, a gente tem um time todo responsável para isso, tenho toda a interação, trabalho junto com eles, eles trabalham em paralelo com a gente, vão estar cada vez mais próximo com o capítulo, principalmente em 2021 com essa ação do Youth. Mas se eu não tiver a resposta pronta, entrega aqui para vocês, pode ter certeza que a gente vai fazer um follow-up e eu conto com a interação de vocês. Bom, vou compartilhar minha tela aqui e aí a gente dá início. Vamos lá. Me avisa a hora que vocês estiverem vendo. Aparecendo aqui, Ellen. Tá? Está olhando para minha outra tela, então se eu ficar meio de lado é por esse motivo, porque a hora que eu coloco para replicar, ele está na minha tela paralela, então é para lá que eu estou olhando. Bom, falar um pouquinho da organização do Ellen, só que você compartilhou a tela trocada, a gente está vendo o PowerPoint, não a apresentação. Espera aí. Vamos parar de compartilhar aí de novo. Agora acho que vai, que daí vocês vão ver a minha... Boa noite. Problemas de computador, custei entrar. Estamos tendo também. Compartilhamos. Não sei o que ele Eu já resolvi. O Bill Gates, desliguei, liguei o computador, funcionou. Eu estou tentando compartilhar o meu... Ver o que aparece aí para vocês. Está dizendo que não pode ser compartilhado. Vamos lá. Não consigo, ele está falando que eu não posso, que eu não tenho direito. Vamos.
Vou fechar e vou voltar de novo. Aqui, acho que agora vai. Estão vendo? Sim. Perfeitamente agora. Agora eu só não consigo passar o slide. Espera aí. Agora foi? Tá mudando para vocês? Tá mudando. Sim, está. Bom, vamos lá então. Um pouquinho do PMI, acho que muitos de vocês aqui conhecem, trabalha como voluntário do PMI, mas só para vocês terem uma ideia de onde que a gente está aspirando chegar para esses próximos anos, é que o PMI seja o lugar para todas as questões de gerenciamento de projeto, de acordo com o nosso CEO, Sunil Prachara, que seja o Wikipedia do gerenciamento de projetos. Então, quando tem alguma questão, alguma coisa, que o PMI seja referência, né? A gente trabalha com esse único propósito, e dentro desse propósito tem filiação, certificação, os capítulos, os voluntários, tudo isso trabalhando num único propósito para que a gente possa entregar valor para a comunidade como um todo. A gente teve bastante mudança nesses últimos 2 anos, desde o aniversário de 50 anos do PMI. Eu acho que um que foi mais impactante para quem estava de fora foi a mudança na marca, né, no logo, nas cores, e tudo isso já foi trabalhado nos objetivos que a gente tinha para os próximos anos, que é atrair um público mais jovem, engajar essas pessoas que estão entrando no mercado, porque a gente sabe que existe um gap muito grande. O PMI tem uma pesquisa que chama Pulse of the Profession, ela está no site do PMI.org, e depois que eu apresentar aqui, se vocês quiserem, a gente pode entrar no site ao vivo para vocês verem aonde que encontra essas informações. Mas tem uma pesquisa que chama Pulse of the Profession, que é como nada mais como uma medida de como está a área de gerenciamento de projetos no mundo. E nessa pesquisa, nos últimos anos, tem demonstrado que a gente tem um gap muito grande em deficiência em gerentes de projetos especializados para atuarem dentro das empresas, das organizações, e isso acarreta o fato de que causa um impacto econômico muito grande, porque quando se não tem um projeto muito bem gerenciado, tem os riscos tanto de financeiro quanto da entrega do projeto. E aí, como que a gente pode fazer para estar adequando isso e podendo entregar mais valor para isso? Então, durante esses 2 anos, a gente teve essas mudanças. No aniversário de 50 anos, o PMI lançou uma campanha, um programa dos 50 projetos mais influentes nos últimos 50 anos. E em 2020, lançou os projetos mais influentes do ano de 2020. E lógico que muitos os primeiros, né, os top 3, eles foram direcionados a atendimento ao COVID, as coisas que a gente estava trabalhando e necessitava. Então, criar novas formas de trabalhar, novas formas de estudar, uma vacina que pudesse resolver os problemas, mas também a gente viu que tinha muitos outros projetos acontecendo no mundo que não estava relacionado a isso e precisava de ter um pouco mais dessas habilidades em projetos para ser bem-sucedidas. Então, eu coloquei até aqui o top 3, o primeiro foi a parte de terapêutica para uma descoberta de uma vacina. O outro foi, na Islândia, o contato das pessoas e como isso era transmitido. E o terceiro, como ensinar as pessoas a estudarem a escola dentro de casa. Então, esses foram os 3 projetos mais influentes, são 50. Então, se vocês tiverem curiosidade de quais são, pmi.org/most influential, vai aparecer esses projetos. Depois posso colocar o link aqui no chat, se alguém também puder colocar.
vocês podem estar tendo acesso. E aonde que eu quero chegar com isso desses projetos e com a estratégia do PMI? Que a gente identificou que existe no mercado mais de 45 milhões de pessoas que trabalham com gerenciamento de projetos. Porém, a gente tem uma escala muito maior de pessoas que são agentes de mudança, seja na empresa, seja fazendo uma ação social, seja trabalhando numa organização. E é um número muito discrepante para que a gente possa fazer aquela educação formal de prover para todo mundo num tempo hábil para que elas possam seguir junto com que o mundo, da velocidade que o mundo está se transformando. Então, o que a gente pode estar fazendo para ajudar nessa velocidade que o mundo está mudando? Então, tem um programa que chama Citizen Developer, isso é além do PMI, que é a possibilidade de que você possa construir, se for necessário, um aplicativo para a sua empresa, que vocês tenham a habilidade básica para resolver problemas e não dependam de outras áreas. Então, o que a gente pode fazer para ajudar a criar programas assim, para alimentar essa formação rápida, mas que tenha os recursos necessários para que a gente possa alimentar esse desenvolvimento mundial na velocidade que está. Então, para isso, o PMI criou alguns programas. O City Development envolve um pouco de tudo, mas o PMI criou alguns programas para poder estar alimentando essa necessidade. Esses são alguns deles. Vão vir outros conforme o ano vai adentrando. Isso aí são os primeiros. Por isso que eu falei, a única coisa que a gente tem certeza é da mudança. Então, alguns dos programas que estão aqui eu vou falar um pouquinho mais em detalhes, outros nem tanto, mas aí a gente pode estar respondendo nas perguntas. A parte do Discipline Agile, PMI adquiriu, o Discipline Agile criou novas certificações, ferramentas para que pessoas que não tenham nada de conhecimento consigam estudar, aprender, fazer uma prova e ter uma certificação. Para quem já trabalha na área e precisa ter um reconhecimento, precisa criar uma formação sobre ela, também tem essa possibilidade. Então, o Disciplinário criou uma jornada de certificações especializada nas áreas. Muita gente pergunta para mim, então, uma é melhor do que a outra, uma é superior à outra certificação, o que eu devo fazer? Não é que nenhuma é superior à outra, vai depender muito da onde que você está, com área de conhecimento, o que você já conhece, e o que você quer, o que você precisa de ferramenta. Então, elas são complementares e para poder atender a essa variedade, esse nicho de segmentos de pessoas que o PMI quer alcançar. Aí tem o Wicked Problem Solving, que eu vou falar um pouquinho dele, o Citizen Developer, que eu já comentei um pouquinho antes, o PM Ready, vou falar um pouquinho mais dele quando a gente falar um pouquinho de IF, Kickoff também, e a transformação organizacional que aconteceu dentro do PMI, e também a gente está passando por isso dentro do IF. Então, um dos programas que eu comentei é o Wicked Problem Solving. O que é esse programa? É uma ferramenta para que os times possam aprender a desenvolver técnicas de trabalhar e resolver problemas. Então, é um curso que você vai fazer dentro com sua equipe ou individual, mas é mais direcionado para um time que está passando por algum processo ou que tem uma ideia e quer trabalhar em conjunto, principalmente agora nesse mundo virtual. Então, você pode trabalhar com a sua equipe em resolver o problema, trazer novas ideias de uma forma interativa. Essa ferramenta, ela está disponível, ela tem um custo sobre isso, mas é uma nova forma que o PMI trouxe de trazer um outro recurso para estar disponibilizando para a comunidade de gerenciamento de projetos também. Uma outra ferramenta numa outra linha que é mais básica, vamos dizer assim, se você não conhece nada de gerenciamento de projeto, ou assim, eu acho que eu faço gerenciamento de projeto, mas nunca usei nenhuma ferramenta, não conheço muito bem como funciona, o que é o quê, então você pode estar usando o que a gente chama de Kickoff. Ela é uma ferramenta que você vai colocando dados do seu projeto
e ele vai te dando orientações, vai te dando templates do que usar, que, por exemplo, cronograma, você pode fazer o download de um cronograma, um template de um cronograma e adaptar ao seu projeto. Se você vai usar um Kanban, se você vai usar um Scrum, o que você poderia estar usando baseado no projeto que você está colocando. Depois também a gente pode fazer um live aqui eu acessar a ferramenta e fazer o passo a passo para mostrar para vocês. Então, são duas ferramentas com propostas diferentes, mas com necessidades que a gente viu que era demandado dentro da nossa comunidade de gerenciamento de projetos. Então, o PMI criou essas ferramentas baseado nisso e fez parte da estratégia de oferecer mais recursos. E voltando aos projetos mais influentes, por que a gente está oferecendo ferramentas tão variadas? Porque muita gente pergunta, mas o PMI mudou totalmente o escopo, como é que vai funcionar, o que vai ser daqui para frente? A gente sempre teve o PMP, como o Gino falou, muita gente conhece o PMI pelo PMP, pela certificação, e o PMP tem sido um carro-chefe do PMI nos últimos 50 anos, mas hoje o mundo precisa de mais, o mundo precisa de mais ferramentas, precisa de novas formas de trabalhar, a comunidade pede isso, então a gente, além de oferecer o PMP, a gente precisa adentrar outras frentes e outros mercados, devido à demanda que foi criada com essa evolução que a gente está passando de novas formas de trabalhar, de como entregar valor. E uma das coisas que a gente identificou para poder criar essas ferramentas, quais são as habilidades que vão ser necessárias para que a gente possa estar criando essas ferramentas? O que dentro da pesquisa do Pulse of the Professional, o que as empresas, o que as organizações vão estar buscando? Aqui são algumas delas: responsabilidade social. Hoje a gente vive num mundo que a sustentabilidade é um ponto muito forte. Eu passei a virada do ano, a gente tem uma casa na praia, e foi muito triste ver no primeiro dia do ano a quantidade de lixo que as pessoas ainda deixam nas regiões de natureza. Então, essa responsabilidade social dentro das empresas, ela está criando uma marca muito forte, e também para quem está trabalhando com parcerias em outras empresas, muita gente pergunta, o que vocês fazem hoje para retorno do meio ambiente? E isso é uma habilidade que as pessoas têm que ter, uma consciência. O PMI fez um programa junto com a ONU das responsabilidades sociais no aniversário de 50 anos, onde voluntários colocaram um banco de horas para poder estar apoiando essas atividades. A parte interpessoal, trabalhar com pessoas. Cada vez mais a gente vê computadores fazendo muito dos trabalhos que a gente faz com muito mais eficiência. Mas entender as pessoas, entender os motivos, colaborar entre times, tem sido um desafio cada vez maior. Entender a estratégia, o propósito daquilo que você está fazendo, por que você entrou naquela atividade. PMI é feito de voluntários, então uma das perguntas que eu recebo muitas vezes quando eu falo, eu trabalho com um time no Brasil inteiro e são todos voluntários. Mas como assim? Eles não recebem nada? Assim, financeiramente, não. Então, mas por que eles entraram? Cada um tem o seu porquê, cada um tem o seu motivo, mas entender esse propósito que quer entregar, tanto quanto no trabalho voluntário, quanto aonde que você está trabalhando no seu trabalho diariamente, ele é importante, porque senão vira só mais um trabalho. Você acorda de manhã, você vai e volta e não tem um propósito naquilo para poder entregar valor na comunidade e naquilo que você faz. E com tudo isso que a gente está fazendo, a gente não vai conseguir entregar valor se a gente ter um foco, só um segmento de profissionais para poder estar ajudando a desenvolver novas ferramentas, ajudando a entender novas formas de trabalhar. E por isso o PMI abrangiu o escopo de gerenciamento de projetos dos 5 aos 75 anos de idade. Então, gerente de projeto, a gente sabe que a gente tem um grupo mais desenvolvido, vamos dizer assim, de profissionais, de gerentes de projeto, é mais conhecido como pessoas em TI, pessoas em construção, ainda tem áreas com esse foco,
porém, projeto todo mundo faz, mesmo sem saber. Eu gosto de usar uma analogia da Greta, que faz impacto no mundo inteiro. Ela trabalha com projetos excepcionais, mas não necessariamente se relaciona com isso, ou não necessariamente vê como um projeto grande, ou trabalha com alguma ferramenta de projetos para estar gerenciando. Pode ser que ela até use, mas talvez ela não conheça o PMI. Então, como que a gente faz para que a gente consiga alcançar esses agentes de mudanças, independente da área que eles estão, terem uma referência, terem uma ferramenta específica para que eles possam ter mais sucesso nos projetos que eles estão trabalhando. Então, o PMI abrangia um escopo de entregar valor para gerentes de projeto, desde da escola até o mentor. E aí eu vou falar um pouquinho da estratégia do IF, que é atrair essa nova geração de gerenciamento de projetos, para que a gente possa, desde pequeno, ter o hábito de usar um pouco dessas ferramentas. O PMI Global contratou uma diretora de youth, ela tem 30 e poucos anos, 32, eu acho, 33, e ela vai estar fazendo esse direcionamento com esse grupo, como é que eles trabalham, o que atrai, o que a gente faz, e o que o PMI também pode estar trazendo para as crianças nas escolas. O IF sempre trabalhou na parte social, e hoje o PMI, IF, Social Impact, que a gente falava antes, virou PMI Social Impact, então é uma coisa maior. E o PMI IF fez 30 anos ano passado, e com isso eles mudaram o planejamento estratégico, a visão, tudo isso baseado na transformação que o PMI Global também passou, devido às demandas e à mudança de comportamento das pessoas dentro em gerenciamento de projetos. Então, vou falar um pouquinho qual é a estratégia, como que isso vai estar sendo trabalhado. Algumas coisas aqui eu tirei diretamente do planejamento estratégico, como coloquei como capa. Algumas coisas já mudou, então vou falar de algumas informações que aqui talvez não esteja exatamente como eu vou estar falando, e é por isso, mas eu vou explicar o porquê. Bom, antes a estratégia do IF era inspirar pessoas para que elas teriam recursos para estar fazendo gerenciamento de projetos, então a visão hoje ela passou mais para inspirar jovens para alcançar os objetivos e tornar um potencial de transformação no mundo, para que eles tenham recurso para isso, e quando eles virarem um profissional, trabalhar numa empresa, eles já tenham essa ferramenta estruturada dentro do que eles forem fazer. Eu não sei se tem pergunta no chat, gente, eu não consigo ver, então se qualquer coisa vocês me falam, tá? Ok, ela não tem ainda não. Então, um pouquinho da estratégia. Preparar essa nova geração desde pequena. Então, o PMI já tinha algumas ações sociais dentro de parcerias com outras ONGs, com outras instituições, mas ela era pontual. Então, hoje a gente quer abranger isso para as escolas no mundo inteiro, na comunidade onde que trabalha gerenciamento de projetos. Uma das ações que foi feita do IF aqui no Brasil, que me recorda muito, foi dentro da favela. A gente tinha grupos, eles tinham um problema onde que as crianças, quando voltavam da escola, no período da tarde, não tinham o que fazer. Os pais estavam trabalhando, então eles ficavam ali na rua, onde que estimulava o tráfico de droga, e eles não tinham o que fazer. Então, um dos projetos que a gente apoiou foi criar um projeto de educação em gerenciamento de projetos, foi ensinar para eles como fazer, buscar fazer projetos sociais na comunidade, como construir uma horta, trabalhar com outras ações, e isso engajou muitos dos jovens para estar desenvolvendo esses projetos e dando alguma coisa para eles fazerem, tirando o foco de outras coisas. Então, foi um impacto que teve bem legal de umas ações do IF fez, mas como eu falei, elas eram pontuais, quando a gente tinha abertura para poder entrar numa comunidade, quando tinha uma necessidade ou alguém que conhecia,
e se torna um pouco mais difícil. Então, a gente quer abranger isso desde as escolas, desde do básico, para que a gente possa ir avançando e que eles possam aprender habilidades de vida, né? De como criar coisas, de como produzir outras ferramentas para ajudar eles se tornarem jovens gerentes de projetos e até mesmo impactar outras organizações sociais dentro da própria comunidade deles. Então, essa é a estratégia do PMI-IF. Aqui tem um pouquinho de para quem, o que, como, quando, o porquê e aonde, né? Quem é os jovens que a gente vai estar trabalhando, o porquê é que a gente tem esse gap e a gente tem essa necessidade de suprir a nível mundial de como essas pessoas trabalham. Eles trabalham bem diferente da forma que a gente está acostumado a trabalhar, é muito rápido, processo existe, mas muitas vezes está na mente deles e muitas vezes não é documentado, então a gente tem que buscar entender como trabalhar. Eu falo isso porque a gente já fez alguns projetos com essa nova geração e eles pensam muito rápido, agem muito rápido, o resultado é rápido e é o que motiva eles. Então, a gente até, quando eu trabalho com os capítulos em planejamento anual, em como atrair esse grupo, impacto social para eles são um projeto que atrai muito, porque eles veem um problema, pensam numa solução, entrega e tem um resultado rápido. Aquele projeto mais longo, que pode demorar 2, 3 anos, não é uma coisa que atrai. Então, trabalhar dentro desses nichos é uma coisa importante para a gente poder atrair, a gente ter, né, essas ferramentas para que eles também se sintam atraídos em trabalhar com as ferramentas que existem dentro do gerenciamento de projeto. E... Ellen, Oi? A Cíntia está perguntando qual que é a faixa etária do PMI-IF e NextGen. Tá, então, a faixa etária, eu vou até mostrar aqui no próximo slide. Quando foi feito a estratégia do Youth, ela foi feita de 5 a 19 anos, que vai poder estar entregando valor para essas desde o começo. Mas ela já mudou. Então, agora a faixa etária de Youth, ela é considerada de 5 a 35. Por quê? Porque de 5 a 19 a gente vai estar formando essas pessoas com habilidades, conhecendo o gerenciamento de projeto. Mas entre 19, 20 anos e 35, essas pessoas estão adentrando ao mercado. E elas precisam das ferramentas, mas ela talvez não teve esse tempo dos 5 ao 19, que é o que a gente vai estar começando a oferecer as ferramentas, oferecer os recursos. Então, a gente coloca como youth desde da idade, que é de 5 a 19. Já estamos começando com backlog, né? Exatamente, já estamos ajustando conforme a gente foi planejando, porque a gente colocou um youth de pessoas que estão entrando, pessoas novas, a gente precisa oferecer as ferramentas. Ok, mas aí viu uma necessidade que assim, tá, mas e quem está entrando no mercado que não recebeu? Ela também é uma nova geração de gerenciamento de projetos, ela vai começar trabalhando com isso agora. Então, a gente precisa incluir eles também. Então, ela já foi adaptada e vocês vão ver mais informações nas redes sociais, no site do PMI, nesses próximos 3 meses, que vai ter uma ação específica para esse nicho de pessoas servir na comunidade. E muitos deles, como eu falei, são influenciados através do projeto social, eles estão muito conectados com organizações sem fins lucrativos. Eles querem mudar o mundo. Então, como eles fazem isso? O que eles vão fazer? E por mais que a gente precise de dinheiro e tenha os seus trabalhos, todo mundo precisa pagar as contas, a maioria deles não são motivados pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência, o salário é uma consequência. O que eles querem ver é o que eles podem fazer de diferente, o que eles podem impactar a comunidade e outras pessoas. E desse grupo de youth, que por isso que eu falei dos 5 ao 35, ele envolve vários nichos, que é os voluntários, os capítulos, as pessoas que doam para o Education Foundation, porque ela quer ajudar de alguma forma, mas talvez ela não tenha tempo, ou ela quer fazer algum impacto, mas ela também não sabe como. E o PMI no mundo, devido ao nome, o impacto que existe, PMI global.
Então, a gente vai estar trabalhando nessas áreas para conseguir aí entregar mais valor dentro desses grupos. Não sei se respondi sua pergunta, Cíntia. Respondido sim. Ah, ótimo, então. Aí aqui tem um pouquinho do timeline, né? Do que tem planejado, que começou em 2019 para 2021, 2022 para 2024 e tem até 2027, que eu vou falar um pouquinho no próximo slide. A primeira fase é que a gente possa criar parcerias com outras instituições que servem e trabalham com esses grupos de youth, que são os jovens, né? Uma das ações que o PMI já fez até esse ano que passou em 2020, que capítulos foram envolvidos, foi a aproximação que a gente teve com o GP Júnior, que é uma organização que trabalha dentro de empresas, criação de empresas, mas não necessariamente usava ou usa o gerenciamento de projetos, tem esse conhecimento, então a gente trabalhou próximo com eles para, apresentar o PMI, mostrar o que existe e também entender um pouco de como eles trabalham, o que eles precisam, se o que a gente tem para oferecer é o que eles estão precisando no mercado, criar um nicho de habilidades para que eles possam estar entendendo que isso é uma coisa que eles precisam trabalhar, porque é uma coisa que o mercado vai pedir, e também oferecer essa parte de mentoria, essa parte de experiência que o PMI tem, os voluntários têm, os capítulos têm. Então, dentro dessa primeira fase, esse é o objetivo que o PMIF tem em estruturar. Então, esse ano de 2021, eu até estava tendo uma reunião antes disso com a Carol, que é o que trabalha diretamente com o core time do IF, e a gente estava analisando para ter 2 pessoas da parte do IF dentro da nossa região, especificamente para apresentar as atividades, criar essa conexão com essas organizações, porque o PMI é global, mas a gente precisa de pessoas locais para que possa entender a necessidade dessas organizações sociais, o que a gente pode estar oferecendo, como que a gente pode estar contribuindo e atraindo eles. Uma outra atividade que foi feita no passado foi o capítulo do Paraná lançou um hackathon social, onde as empresas e onde as organizações sociais tinham uma dor, tinham algum problema e precisariam resolver. E não tinha como, seja lá por recurso, seja recurso financeiro, ou que não tinha local, ou que precisava de uma verba para alguma coisa, ou seja qual for o problema. E eles tiveram um número muito grande de instituições inscritas para ajudar a estruturar um projeto, para receber ferramentas. Então, essas são outras ações que a gente vai estar trabalhando especificamente na nossa região, de aproximar com essas organizações e ver como que a gente pode estar contribuindo. De 2022 para 2024 é crescer isso a nível mundial, trabalhar mais diretamente com essas organizações, já ter uma estruturação de colaboração para que a gente possa criar uma sustentabilidade e praticar essa cultura de troca de conhecimento, de habilidade, para que a gente possa aí criar um caminho de diminuir um pouquinho esse gap que a gente tem a nível mundial. E para 2025, 2027, colher esses resultados, ver o que isso esse impacto que a gente fez desde a escola, para que a gente possa estar apoiando essas crianças que são o futuro, né, do país, do mundo. O que a gente fez que vai conseguir impactar para isso? Uma das coisas que já foi lançada foi uma certificação que chama PM Ready. A gente tinha muito questionamento por que quem estava no colégio, ensino médio, não poderia ter uma certificação ainda. Quando a gente trabalhava com as escolas, sempre tinha esse questionamento. Então, baseado nessa demanda, o PMI criou essa certificação, que chama PM Ready. Depois eu posso tentar entrar no site para mostrar para vocês também.
e ela não precisa de ter experiência, ela não precisa de você ter um conhecimento em gerenciamento de projetos, você estuda, tem um curso online do PMI mesmo. Ele foi lançado no final do ano passado, então, por enquanto, ele só está em inglês, mas já está na fase de avaliação de tradução, para que as pessoas que estão no ensino médio possam se formar com uma certificação, com um diferencial. Então, isso é resultado desse trabalho diretamente com o IUF. Eu, conversando com a Carol, que é uma das responsáveis pelo time que trabalha junto com o IF, e a gente estava trabalhando para poder apresentar essas ferramentas para vocês, o que está por vir, e nesse mundo que a gente vive fica até difícil a gente criar como estratégias, e daqui a pouco eu apresento o que eu apresento para vocês aqui hoje, com certeza daqui 3 meses, algumas coisas vão estar válidas, outras já vão ter mudado completamente, porque a gente vai adaptando conforme a necessidade. Então, a gente tem a Anja, que é a diretora de IUF, que vai estar lançando uma estratégia específica para esse grupo, agora nesse primeiro trimestre e semestre, então vocês vão estar vendo mais informações em relação a isso, que vai trabalhar em paralelo com o IF, para ajudar a criar essas correlações. E assim, a comunidade onde vocês estão faz parte dessa estratégia, porque a gente precisa entender a necessidade, entender o que a gente pode oferecer para a gente poder criar. E se a gente não tem os voluntários, as pessoas que trabalham dentro das organizações, a gente não consegue tornar isso uma realidade. E olhando um pouquinho para o futuro, algumas das certezas que a gente tem é que a gente tem que estar preparado para qualquer coisa. A gente está passando, né, por uma pandemia e teve que adaptar inúmeras coisas. Então, quando a gente acha que sabe, tá ok, sabe um pouco mais, está bem estruturado, pode vir alguma coisa aí que vai fazer mudar de novo. Então, a gente tem que estar preparado para mudar qualquer coisa e a qualquer hora. A mudança material, em todos os sentidos, vai acontecer, como até eu já apresentei essa mudança dentro do escopo de idade, que era de 5 a 19, passou para 5 e 35 anos de idade, essa geração de youth que é considerada, e que gerentes de projetos são agentes de mudança. As pessoas estão causando impacto no mundo o tempo todo. Então, cada um tem o seu projeto, cada um trabalha na sua área, as empresas estão tendo uma tendência cada vez maior a de contratar por projetos, não por emprego. A ONU é uma das que faz muito isso há muito tempo. Então, você tem um projeto específico em tal lugar, você vai executar esse projeto e depois você assume outro. Então, a tendência cada vez mais as empresas estão tendo isso, porque traz uma flexibilidade. Você está aprendendo sempre uma coisa nova. Essa é a nova forma dessa geração está trabalhando, projetos curtos, relativamente, de 6 meses, 1 ano, 2 anos no máximo, e eles querem alguma coisa nova, eles querem aprender alguma coisa nova. Então, a gente está trabalhando em entender como eles trabalham, o que eles fazem, como que a gente pode oferecer ferramentas para que a gente esteja cada vez mais avançando, tanto na profissão como na evolução que as coisas estão passando. No geral, isso que está acontecendo dentro do PMI Global e dentro do PMI-IF. Então, eu termino aqui a apresentação no geral, mas agora eu abro para perguntas, ou se vocês quiserem Ellen, me mostra onde que está tal informação, ou qual site que eu posso achar isso, a gente abre para uma discussão. Então, Cris, eu passo para você. Ok. Ellen, assim, a gente fica... a gente acompanha, né? Mas a gente sempre fica um pouco entusiasmado quando a gente vê assim, o sequenciamento, com a velocidade que isso está, né? E o quão
o PMI tem buscado estar mais próximo dessas mudanças, sem estar acomodado na certificação PMP única e exclusivamente, né? Uhum. A gente sabe que ficar nela, né, Cris, como diz no Brasil, é dar um tiro no pé, porque um tamanho não serve para todo mundo. A certificação PMP ela tem uma relevância muito grande, ela impacta e ela ainda é o produto que as pessoas buscam dentro do PMI, ele é o top 1, vamos dizer assim, mas as pessoas querem mais, só isso não é o suficiente. Ou, não, o PMP para mim é interessante, mas aonde que eu estou hoje, eu preciso de algo mais, eu preciso de algo diferente. É um caminho, né? Ou seja, as pessoas hoje elas têm procurado construir um caminho de aprendizado. Até o PMP pode ser lá na frente um dos pontos, né? Mas que existem pontos menores, né? Com impacto menor a nível de estudo, mas que também trazem um ganho muito grande na carreira, no posicionamento e referenciamento, enquanto sociedade cidadão. Cada vez mais a gente tem visto todo mundo buscar estabilidade onde está envolvido, né? E a minha internet está falhando. Travei para vocês? Não chegou a travar, Cris. Deu uma quebrada, mas deu para te escutar sim. Bom, agora, só porque eu falei, eu acho. Hein? Travei? Agora voltou. Gente, aqui de vez em quando, infelizmente, eu ainda não estou na fibra ótica, viu? Queria muito, mas ainda não estou. Ainda estou... não estou no carretel, mas estou quase. Isso é muito bacana, né? A gente vê que até isso é um processo de evolução, né? Isso não me impactava tanto enquanto a gente não estava na pandemia. Agora está me irritando profundamente. Né, Gino? O pessoal aqui tem... No começo, né, que ele falou que vendeu o carro dele. Essa é uma mudança muito impactante que aconteceu na pandemia, que às vezes as pessoas ainda não pararam para refletir. Eu não tinha carro fazia já 3 anos, porque estava sempre viajando pelo PMI, então tem o transporte que a gente usava Uber, eu ficava em casa uma semana por mês, e acontecia muito de quando eu tinha carro, quando eu precisava ele não funcionava, porque ele estava parado há muito tempo. Então, eu vendi o carro há 3 anos atrás e continuei assim. Aí agora, quando eu voltei no começo da pandemia, né, meus pais moram a uma cidade um pouco distante daqui, eu falei, e se acontecer alguma coisa? E se eu precisar? Os Ubers estão tudo parados, como é que eu vou fazer para me locomover? E aí eu acabei buscando algumas opções e fiz um contrato com uma empresa de carros, que você paga uma taxa X e você tem tudo disponível. Uma locadora. Exatamente. Você tem o IPVA já está incluso, o seguro já está incluso, você faz por um certo tempo e a hora que você quiser você encerra. Tem um período mínimo lá, mas está sendo muito mais viável, porque você não tem aquele desgaste, você não tem aquela preocupação, o que você já tem que pagar já está fixo, e esse pensamento assim de ter, eu tenho visto muita mudança nisso, as pessoas querem acesso, mas eu não preciso ter a casa própria, eu não preciso ter o meu carro, eu posso usar, e eu posso compartilhar disso. Então, eu tenho visto bastante, principalmente nessa nova geração, essa parte de compartilhamento. O Airbnb é uma coisa que a gente viu, essa mudança, e agora já tem muito para casa, antes a gente usava mais para viagem, agora está muito viado para casa, você faz contrato de 6 meses, contrato de 1 ano. Então, são novas formas de viver, trabalhar, e com essa coisa da internet, eu posso mudar para a Itália amanhã, se quiser, e trabalhar de lá, por que não? Eu falo que o limitante hoje é o fuso horário, mas as fronteiras mesmo, você tem esse livre-arbítrio de escolher onde você quer estar. Karen, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você.
ouvindo você falar, algumas coisas me ocorreram, até marquei algumas coisas, fiz algumas anotações, algumas palavras me chamaram muita atenção em relação ao que você trouxe. E uma coisa que me ocorreu, eu queria saber a tua opinião. Aí, claro que entra o PMI, mas também a Ellen, né? Como é que você enxerga isso? Até então ainda está acontecendo, quando a gente fala de viabilidade de projetos, quando as empresas, até para poder nominar melhor, né? A gente quando as empresas trazem a questão de viabilidade de projeto, essa viabilidade ainda é muito associada à viabilidade financeira. Então, um projeto viável é aquele que vai trazer um bom retorno sobre o investimento. A maior parte, porque não dá para conhecer todas, mas todas que eu conheço, todas as escolas que eu conheço de gestão de projetos que fazem referência ao termo caso de negócios ou business case ou análise de viabilidade, ainda trazem uma visão muito na perspectiva da financeira e econômica. Na sua fala, e quando você traz a questão da geração nova, ficou muito evidente que essa viabilidade, a forma de enxergar projetos muda um pouco. Um projeto viável não é só um projeto viável do ponto de vista financeiro e econômico, mas que também seja socialmente justo, que também seja ambientalmente prudente, até porque a gente já estourou muitas fronteiras do nosso planeta em relação a limites ambientais e tem gerado problemas sociais muito grandes em relação a projetos que foram analisados só sob a perspectiva financeira. Como está sendo essa mudança de perspectiva bem grande para o PMI e na tua visão? A parte financeira ela sempre vai existir, porque você precisa dos recursos para ele acontecer. A forma como ela é adquirido que muda bastante. Então, aquela percepção, e isso eu falo por Ellen, e é um pouco de PMI também, de como o dinheiro vem, ele é o resultado de uma perspectiva de uma entrega de valor. Então, você pode me dar um produto. Se eu não gostar, eu não vou comprar novamente, eu não vou fazer uma boa propaganda daquilo, mesmo que ele seja grátis. Então, a perspectiva de valor sobre o que está sendo entregue, o que está sendo produzido, quando você balança o financeiro com essa perspectiva ela pesa muito mais. E isso a gente já testou em diversas formas dentro do PMI, dentro do capítulo, quando a gente criou produtos grátis, quando a gente criou ofertas que o financeiro não impactava. E mesmo assim, a gente não conseguia ter essa aproximação. Mesmo assim, a gente não conseguia ter esse relacionamento. Então, ali é importante, a gente precisa dele para criar os recursos, mas se a gente não entender o que é a entrega de valor, ele fica, não vou usar a palavra irrelevante, mas ele fica de uma forma que talvez não traga o resultado que a gente espera. Então, ele não é a base de tudo. Ele é necessário, mas ele anda em paralelo com a entrega de valor. E eu participei em um hackathon como mentora de um grupo assim, e um dos problemas que eles tinham era uma empresa de turismo que precisava criar mais visibilidade, não tinha verba nenhuma, e eles vendiam aqueles pacotes quando que você vai pagando aos poucos, chega no final do ano, você fica numa casa no Caribe, faz aquelas trocas. E a gente não tinha verba, e uma das pessoas que tem formação em direito, ou seja, nada de marketing, nada de social, falou, não, tem uma ferramenta X, que se você colocar com o Google Ads, dá para você receber por clique tantos centavos. Então, qual que é a sua atração? Aí eles falaram, Cancún. Ah, então, no mês que vem, se você fizer isso daqui, você faz um investimento de R$100, você recebe 5 mil de volta. Em 5 minutos. E a formação dele era direito. Então, assim, essas habilidades de saber um pouco de tudo, o dinheiro, eles buscam, eles têm recursos, eles têm formas de que isso possa fazer acontecer. Mas o propósito do porquê, ele tem tido um peso muito maior. Então, verdade. O dinheiro é fundamental, mas o propósito tem que estar junto. Cada vez mais o E, né? É cada vez menos ou e cada vez mais o E. Sim. Eu tenho uma aula agora às 8, vou ficar até o último minuto aqui com você, mas te agradecer por essa... E claro que vai continuar aqui para o pessoal bater o papo com você. Eu queria te dar um tchau e agradecer muito antes de começar a aula. Obrigado por ter começado o ano com a gente.
que a gente possa estar cada vez mais perto. Também mandar um abraço para todo mundo aqui com a gente nesse primeiro webinar do ano. Obrigado pela super adesão do pessoal. E fechar com uma fala aqui, nesse ponto que você trouxe. Eu trabalhei muito tempo na Caixa, né? Então, quase 20 anos de Caixa Econômica. Eu lembro que uma das coisas que a gente falava muito lá era isso, esse ponto que você pegou foi muito legal. Que o banco do futuro, e aí eu estou falando do banco, mas isso se extrapola para PMI e para, enfim, né? É responsável pelo projeto, por como aquele projeto foi feito, e não só pelo projeto em si. E ficou muito forte na tua fala isso também. E eu lembro que uma vez a gente estava falando sobre concessão de crédito, né? Que o banco faz isso, bancos vivem de conceder crédito. E que alguém falou uma coisa que mexeu muito comigo na hora, eu falei, caraca, nunca tinha pensado nisso. Mas que se a Caixa concede um crédito para alguém que vai pegar aquele crédito e vai comprar uma motosserra e vai sair desmatando o Brasil inteiro com aquilo, ela, de alguma forma, é corresponsável com isso, né? Então, isso está muito forte com o que você falou. O financeiro ele está ali, mas o valor entregue ao final ou não entregue ao final é muito importante e pode depreciar o valor financeiro daquilo, né? Então, parabéns ao PMI pela visão. Algumas palavras que apareceram na tua apresentação, como humildade, julgamento, eu falava com o pessoal da diretoria, como são fortes essas palavras, e que bom saber que o PMI está se reinventando nesse nível, né? Então, é muito bom, dá muito orgulho de estar perto do PMI, cada vez mais perto. Mais uma vez, um abração aí, pessoal que vai continuar com a Ela, aproveitem, e logo, logo a gente se vê, então, se Deus quiser. Obrigada, Gino. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada aí, Gino, pela sua presença. Gente, eu queria que vocês também, Mariângela, nossa parceira lá do PMI, gente, eu queria que vocês aproveitassem para tirar dúvidas, perguntar as coisas mesmo para Ellen. Não? Ninguém? Ainda todo mundo com vergonha? Todo mundo com vergonha? Começar a fazer perguntas para vocês, já que vocês sabem de tudo, então eu vou fazer perguntas. Pode, Cris? Pode, ué, lógico. Deixa eu perguntar, Ellen, então. Pode ser, ainda eu estou me inteirando desse assunto, né? Porque aqui no PMI Rio Grande do Sul agora a gente vai dar um enfoque para tanto PMIF, Next Gen e outro, então a gente está se inteirando um pouco para levantar um pouco essa bandeira mais forte. Tem algum portfólio de projetos já existentes que a gente pode replicar? Como é que vocês veem isso? Assim, tem algo padrão Brasil, sabe? Que a gente possa ter alguma operação, algum projeto que a gente tenha... Tem algum lugar que a gente tem um repositório de projetos de sucesso nessa área, né? Até para a gente ter essa inspiração. Como é que funciona, assim, para vocês? Tá. Dentro do site do PMIF, tem alguns casos de sucesso de pessoas que usaram as ferramentas do IF que vocês possam estar usando como recursos. Depois eu posso te mandar o link, mais informações, mas dentro do site tem algumas informações que estão em português, tem outras que estão em inglês, varia um pouco, mas tem bastante casos de sucesso de como essas ferramentas foram implementadas. Tem um guia de estudo dentro das escolas que o PMI ensina os professores a aplicar gerenciamento de projetos. Então, esse guia está disponível em português também, ele está disponível para os professores, eles podem baixar e estar usando, e tem um recurso para isso, então essa é uma das ferramentas. Quando trabalha com o ensino médio para menos, vamos dizer assim, mais novos, tem a torre do PMIF, que eles ensinam a fazer um projeto, mas baseado com os materiais escolares, tipo de projeto de ciência, quem faz a torre mais alta, mas o processo, eles vão trabalhando em paralelo. Então, o que eles usam, eles pegam um time, passa as informações de que é o projeto e deixa eles fazerem do jeito que eles quiserem. O outro time, eles explicam a base do gerenciamento de projeto, o risco, e aí eles comparam os resultados. E mostra para os times qual é o diferencial de entender um pouco como funciona o projeto e fazer de qualquer forma, que daí eles conseguem ver isso na prática. Então, tem algumas ferramentas nesse sentido, vai depender do niche, né, da
comunidade que vocês vão estar trabalhando, e vai ter mais ferramentas ainda para o finalzinho agora de janeiro, fevereiro, dessas iniciativas que eles vão estar fazendo com o Youth, e está lançando esse programa diretamente para o Youth e essa estratégia. Então, conforme for saindo, a gente vai estar passando para vocês como capítulo também. Bem, obrigada. Ellen, Isaías, pela sua palestra, eu vi que você focou muito no IF, né? Mas eu tenho visto que uma grande dificuldade, já não é de hoje, tá? Uma grande dificuldade em que as pessoas, aquilo que o Gino falou, as empresas, elas só... Quando eu falo empresa, né, vou mudar a palavra. As entidades, então vou abranger governo, empresa privada, empresa pública, o que for. Elas pensam simplesmente na economia, ou que o chefe pensa, que não necessariamente é o correto. Tipo o que nós estamos tendo com as vacinas, entendeu? Discursos assim, os mais disparatados possíveis, em vez de haver uma concentração. Então, eu vejo que há esse grande gap que falta, que talvez alavancasse o Brasil, seria a influência de todos nós que, de alguma forma, colocamos um dedinho em determinadas organizações, colocasse o PMI. Que, por exemplo, já contei isso para várias pessoas. Eu estou no CREA como conselheiro da Câmara, né? Câmara de Engenharia Elétrica. Aí vira e mexe lá, eu falo do PMI na plenária, sobre o PMI, que é necessário que os engenheiros tenham conhecimento, tá? Eu não falo nem de certificação, que já seria muito, muito bom que eles tivessem, mas, na realidade, sobre o conhecimento. Se eles já fizessem um curso na FGV, um MBA na FGV de gerenciamento de projetos, já seria assim, um ganho de 200%. Ter a certificação, ter a cultura da ética, porque para mim o PMI é a ética e o resto, entendeu? É a ética e o resto. Seria muito bom para o Brasil. Então, eu não sei como que o PMI poderia colocar isso, porque você veja bem o seguinte, eu sei que está sendo gravado, eu vou me comprometer que eu vou falar. Os nossos governantes, e quando eu falo governantes, é do primeiro escalão ao último, a um servidor público, deixando claro que não é funcionário público é o Código Penal, depois que o cara cometer um delito, eles são gestores, eles têm que entender isso, tem que entrar na cabeça deles que eles são gestores, e eles têm que atuar muito, muito fortemente com a gestão, entendeu? E eu não sei como é que o PMI Brasil, no caso, o PMI mundial, poderia fazer isso. Porque eu falo para a galera lá no CREA, eu falei, gente, a globalização, vocês podem não querer, pode não ser contrário politicamente, pode fazer o que quiser, mas eles estão vindo aí que nem uma cabeça de... Como é que é aquele troço do rio, né? Que vem aquela tromba d'água. Eles estão vindo. Eles estão vindo. E quando eles chegarem aqui, eles vão chegar para o CREA e falar, o que é isso? Isso me atrapalha? Ok, vou tentar destruir. O PMI, ele conhece. Ele sabe o que é o PMI lá fora. Qualquer empresa multinacional que está lá fora, decente, sabe o que é o PMI. E eles vão dar valor a isso. Sim. Entendeu? Então, eu não sei como é que a gente poderia, no PMI, DF, Brasil, sei lá, mundial, levar essa ideia de transformar o Brasil nesse aspecto. Porque eu acho que, sinceramente, se a gente botasse 20% da ética nos governantes, como eu falei, de todos os níveis, não estou necessariamente presidente da República, nem o governador, todos os níveis, a coisa mudaria. Entendeu? Não teria tanta CPI da corrupção, não teria tanta necessidade de cadeia, tanto juiz, entendeu? Eu acho que é por aí, tá? Eu queria ver qual é a opinião, o que vocês têm pensado, né, sobre isso. A gente tem pensado e já tem feito algumas coisas, tá? O PMI viu essa necessidade de se implementar dentro de outras regiões fortemente, como nos Estados Unidos, hoje isso é muito fomentado, em outros países, como você falou, mas a gente tinha, né, um gap, seja por língua, seja pela sede, seja pela cultura da nossa região, né? A gente tem um comportamento muito específico e bem diferenciado das outras.
Então, o PMI criou um processo de regionalização, onde que foi contratado um diretor por região, para entender quais as necessidades de cada região, o que a gente pode fazer para estar mudando um pouco dessa realidade. Então, isso foi implementado no começo do ano passado, e cada diretor cria uma estratégia de acordo com a sua região. Para o Brasil, para 2021, o que a gente está fazendo para atender e começar, pelo menos, colocar, né, o pezinho lá, como você diz, não é uma coisa da noite para o dia que a gente vai conseguir fazer, mas a gente vai estar se instalando, vamos dizer assim. Então, o nosso diretor, que é o Ricardo Triana, para a região, tem alocados pessoas responsáveis por setores. Então, por exemplo, a gente tem a previsão de contratação para uma pessoa que trabalha específica com o governo, uma pessoa que trabalha específico com a área acadêmica. Então, a gente conseguir entrar nesses ramos e aí, então, criar uma viralização, vamos dizer assim, do PMI. Aonde que você for, vocês, a hora que falarem o que é PMI, não, eu sei, alguém faz alguma coisa com isso, porque hoje já é bem melhor do que há alguns anos. Eu estou no PMI faz 8 anos, então, há 8 anos atrás, você falava de PMI no Brasil, as pessoas falavam, oi, o que é isso? Então, hoje já tem um pouco, já ouvi falar, mas não sei o que é. Então, a gente mudou dessa fase, mas ainda tem um caminho a ser percorrido, e a gente precisa fazer isso muito rápido. Então, essa maneira de se instalar em cada setor, seja governo, seja acadêmico, seja na indústria, na área de TI, se a gente conseguir infiltrar, vamos dizer assim, cada um dentro de um setor e começar a espalhar o que quais são os benefícios, a gente começa a criar um ciclo, e aí, assim, espero que a gente consiga influenciar e trazer um pouco dessa ética que você falou para dentro desses setores e mudar um pouquinho do Brasil, né? Legal. Oi, Ellen, boa noite, tudo bem? Pessoal, boa noite. É o Sobral aqui quem fala. Queria te fazer uma pergunta, e assim, antes da pergunta eu queria ressaltar uns pontos que foram colocados aí, inclusive até relacionado à última pergunta, né, feita pelo Isaías. Assim, todo mundo que se aproximou do PMI, por exemplo, relacionado a esse tempo que você colocou, né, de 8 anos atrás, como é que as pessoas, por exemplo, no Brasil entendiam o PMI e entendem hoje. Então, fazendo um pouco de alusão a isso, né, de por que nós profissionais, de por que uma comunidade, né, por que um conjunto de pessoas se aproximam do PMI, todo mundo começou se aproximando do PMI porque enxergou ali uma série de oportunidades de absorver conhecimento, né, o foco estava nisso, né, a gente precisava mexer com projetos, a gente precisava entregar resultados, e a gente conheceu uma entidade que trazia um conjunto de ferramentas que facilitava muito o trânsito no meio disso tudo. Então, assim as pessoas vão se aproximando do PMI, e a gente, como profissional, também se aproxima do PMI. E é muito bacana a gente ver que o PMI está adicionando coisas a esse aspecto, né? Porque, como se bem discutiu aí um tempo atrás, a gente fala muito em ROI, a gente sabe que ROI é uma coisa muito importante, a sustentabilidade financeira ela é algo que a gente nunca vai prescindir dela, porque não tem como isso acontecer, mas a gente sabe que se não tiver outras coisas adicionadas a essa capacidade de retorno financeiro, a coisa também não tem sustentação no futuro, né? Tem muita gente que já está de olho aberto acerca disso, você colocou isso de uma forma muito legal, o Gino também nas perguntas que fez. E aí, olhando para isso, né, olhando para toda a discussão que a gente teve aqui hoje, eu fiquei muito bem impressionado com a tela que você mostrou da capacitação do gerente de projeto cidadão, né? Ali a gente tem alguns elementos do DA, do PMRED, que você explicou alguns, né? E isso me deixou muito bem impressionado. Eu tenho certeza de que quem entende, compreende os sentidos pessoais de ir atrás do PMI para poder acrescentar conhecimento e melhorias para a sua vida, para a sua organização, para a instituição da qual faz parte, vendo essa iniciativa de adicionar esses projetos, né, para impulsionar mais o cidadão, e falando também dos valores que a gente contextualizou aí há pouco atrás, valores que são ultra importantes, né, e que a gente vê que eles somam muito ao aspecto financeiro que tanto a gente, que é gerente de projetos, busca. Isso me deixou muito bem impressionado, né? Eu queria ressaltar isso porque isso deixa a gente a par de que aquilo que a gente precisa procurar para melhorar
precisa ter sustentação, e a gente está falando disso daqui hoje, né? A gente não está só falando de gerenciamento de projetos por si só, a gente está falando de outros elementos que garantem sustentação a isso. E aí, agora eu vou colocar minha pergunta. E aí, especificamente falando da questão de gerente de projetos cidadãos, né, onde você mostrou todas aquelas frentes que são, digamos assim, grandes iniciativas que estão se abrindo ou já abertas para que a gente possa fazer esses complementos ao gerenciamento de projetos que tanto a gente conhece. Para o pessoal da comunidade que também está aqui, assim como eu, que faço parte da comunidade, que sou membro, que acompanho o PMI aí há pelo menos de perto quase 6 anos, o pessoal da comunidade, então, pode entender que aquelas frentes que ali estão se abrindo ou já abertas, como PMRED, como DA, como Kickoff, enfim, todas que você apresentou. O pessoal aqui da comunidade pode entender que os capítulos que estão espalhados pelo mundo, pelo Brasil, eles também vão ser pontos focais para que isso possa ser desenvolvido e a comunidade também possa fazer uso dessas, digamos assim, novas ferramentas que estão aparecendo para impulsionar as nossas vidas, para impulsionar aqueles belos resultados de que tanto o mundo precisa. A gente pode entender dessa maneira? Sim, essas ferramentas, elas são para que a gente possa desenvolver, né, o cidadão, e o capítulo é à frente do PMI. Hoje, principalmente no Brasil e nas outras regiões, nos Estados Unidos, por ter sido fundado lá, tem um reconhecimento muito maior, vamos dizer assim, mas muitas das pessoas que vêm falar comigo sobre PMI acham que o PMI é o capítulo para onde que ele está trabalhando. Então, o capítulo é a nossa forma de estar trabalhando, estar desenvolvendo vocês como profissionais, que vocês são os agentes de mudança dentro do gerenciamento de projeto. São vocês que estão trabalhando dentro do governo, como o Isaías mencionou, vocês que estão dentro das universidades, e eu falo que vocês são as sementinhas do bem, vocês estão plantando um pouquinho de cada informação que vocês recebem, vocês estão disseminando essas ferramentas, e é um dos canais que a gente vai estar usando, sim, para que essas ferramentas cheguem, para que a gente possa estar cada vez mais influenciando. O Kickoff, eu não sei, não lembro se eu mencionei, mas ele é gratuito e ele está disponível em português. Então, se vocês trabalham com alguma frente que faz projetos de alguma forma, ou usa alguma coisa ou não, isso aí pode ser alguma coisa assim, olha, tem uma ferramenta nova, gratuita aí, vocês querem usar, vocês querem experimentar, não tem custo nenhum. E aí, às vezes, a pessoa usa e gosta e já fala. E isso aconteceu no final de semana. Eu estava na casa de alguns amigos que são músicos e eles estavam comentando da dificuldade devido à pandemia, porque tudo fechou, eles não podem fazer os shows, não podem estar fazendo mais nada em relação a isso. E ele falou assim, Ellen, agora foi criado muito projeto social da gente poder estar fazendo arte, levando essas coisas para as casas das pessoas, só que eu já perdi 2 projetos que eu não sei escrever para poder mandar isso para eles. Eu não sei como estruturar o projeto que a gente faz aqui como música, e aí a hora que ele me mostrou o projeto, o que ganhou era 10 vezes inferior a ele, mas ele não sabia como escrever e mandar isso. E aí... Eu consegui estruturar um termo de descrição do projeto. Pois é. Mas tem um talento enorme. Que potencial a gente tem nas mãos, né? Assim, de ajudar quem está próximo a gente no momento em que a gente identifica isso. E é legal você ter tocado nesse ponto. Desculpa, eu acho que eu te interrompi, mas assim, a gente está aqui batendo papo, né? Então, a qualquer momento, se você quiser interferir também, não vai ter o mínimo problema, e qualquer outra pessoa que também está aqui nesse fórum. Olha que interessante, né? A gente está aqui falando de ferramentas que a gente já consegue de cara entender que já vão acrescentar em muito daquilo que a gente já acompanha, pelo que o PMI faz, né, pelas pessoas que estão envolvidas com o PMI conhecem, e está aqui hoje, junto com você, a diretoria do PMI-DF. Mas vejam, a gente só vai conseguir ter a percepção de como essas ferramentas vão, de fato, agregar para aquilo que a gente vai buscar melhorar, para aquilo que a gente está precisando que hajam melhores resultados, se a gente tiver participação, né? Então, o objetivo nosso principal hoje aqui também é falar dessa participação. A gente só vai conseguir escalar tudo isso que a Ellen apresentou para a gente hoje, e foram, assim, novidades formidáveis, se a comunidade se aproximar de fato da gente com aquele interesse, que é o interesse
legal, né, que é o que de fato faz as coisas acontecerem, se a comunidade se aproximar da gente para que a gente possa juntos ir verificando quais são essas novas oportunidades que estão surgindo. Então, assim, nessa tua fala, né, nessas últimas palavras que a gente trocou agora, e aproveitando o pessoal que está aqui junto com a gente, é por isso que a gente fala que coisas boas acontecem quando a gente chega junto do PMI. É disso que a gente está falando, né? A Ellen falou de oportunidades incríveis aí de acessar conhecimento, de melhorar resultado, de formar melhor o cidadão, de conscientizar melhor as pessoas, e a gente está falando disso aqui no nosso universo de gerente de projetos. Então, que legal seria que a gente se aproximasse desses elementos novos que surgiram para que a gente juntos pudesse testar a viabilidade dele nas nossas vidas. Então, assim, eu como diretor do capítulo, né, aproveito para convidar vocês que estão aí a chegar junto do capítulo. A Ellen já falou que o capítulo é um dos meios, principais meios, para isso ser veiculado comunidade afora. Então, se aproxime da gente para que a gente possa juntos testar isso e fazer isso para frente, né? A gente tem ouvido falar tanto aí de MVP, né? Enfim, a gente constrói aquilo para que aquilo seja minimamente testado e a gente vê se os resultados que decorrem daquilo são resultados relevantes e promissores. Então, vamos junto começar a utilizar isso, porque isso só vai ter efeito se a gente, de fato, fizer uso e bom uso. Então, era isso. Muito legal. Ellen, aproveitando essa deixa do Sobral, eu tenho percebido que o PMI, como um todo, ele tem ganhado muita notoriedade dentro das universidades, né? Aqui em Brasília, a gente vê muitos alunos perguntando mesmo de como ser voluntário no PMI, o que é o PMI. E aí, uma dúvida que é recorrente do pessoal, e eu acho que você pode falar acho que é uma regra do voluntariado do PMI no mundo todo, é a questão de como que funciona demanda, quanto tempo que a pessoa tem que se doar, se é algum benefício de ser membro ou não ser membro do capítulo, se qualquer um pode ser voluntário, né? Aí, se você puder explanar isso para a gente. Sim, essa comunidade ela está se aproximando mais e por isso que a gente está trabalhando em entregar valor para elas. Estão buscando ferramentas, informações e tem o diferencial do PMI, Associação Membro Global, e o capítulo. E qual é ela? Quando você se torna membro do PMI Global, você tem um acesso de um network global, que tem o projectmanage.com, por exemplo, que eu falo que é o LinkedIn do gerenciamento de projetos, de conexão de network virtual, que é a nossa realidade hoje. E o local, que é o essencial, porque ele vai entregar o valor do que você dentro da sua região, de estado, está pedindo e está oferecendo. Então, se tiver uma demanda específica, o capítulo vai oferecer opção de trabalho voluntário, principalmente para esse grupo, porque eles estão adentrando um mercado de trabalho que exige uma experiência que hoje você não pode nem fazer um estágio presencial. Então, da onde que você consegue essa experiência? Onde que você vai buscar essas informações? O trabalho voluntário, ele oferece isso. E o capítulo que a gente vem trabalhando com vocês e vai estar potencializando ainda mais, é essas vagas de voluntário num curto prazo. Você não precisa necessariamente ser um diretor do capítulo, assumir um compromisso de 2 anos, mas você pode ser um voluntário por 6 meses, entender como funciona um projeto, entregar um resultado, e aí, como vocês mesmos dizem, é uma cachaça. Você começa a tomar uma dose pequenininha, daqui a pouco você não larga mais. Porque mostra, tem o resultado, tem... Lógico que não é um mar de rosa, e vocês, como presidentes que estão aqui, sabem que a gente tem os nossos desafios, a gente tem um monte de questões que a gente trabalha conforme as coisas vão mudando, mas o propósito final, que é o que, por que vocês entraram, por que buscaram, ele continua, esse não muda. E aí ele alimenta, cada vez mais está atraindo, e sempre tem um benefício que as pessoas recebem e querem devolver. Então, se eu fui, fiz, entreguei, então agora o que eu posso fazer para ajudar a outra pessoa? Porque eu recebi quando eu precisava. Então, isso vai virando uma bola de neve e vira um ciclo para isso. Então, o trabalho voluntário, local, ele é muito importante, até mesmo para que a pessoa possa ir numa escala internacional. A gente tem inúmeros casos de voluntário local que se tornou de membro do board. A gente tem pessoas do board do PMI a nível global que foi presidente de capítulo. Então,
não tem limite para isso. Ellen, uma dúvida aqui. Posso seguir aqui? Ellen, bom, desculpa, a minha câmera não está funcionando, eu estava no Teams agora há pouco, entrei no Zoom, travou alguma coisa aqui, a câmera não está funcionando, tá? Então vamos sem câmera mesmo. Ellen, sou daqui do capítulo do Rio, né? E achei muito interessante a sua apresentação, e eu já tinha começado a ver um trabalho do PMI, que entendi que também seria do PMI Global, que era o trabalho do NextGen. Esse trabalho que você mostrou aí do EF tem uma conexão com o NextGen, porque lá também era para pessoas jovens, né? Se não me engano, até 35 anos também, de 18 a 35, alguma coisa por aí também, né? É isso mesmo. Como que é essa conexão aí, por favor? Qual o link? É a mesma linha. Nome que a gente colocou NextGen, que estava usando como PMI global, e aí o IF tem esse Youth. Então, o termo a ser usado tanto para o NextGen como o Youth, ela foi definida como Youth, porque tem NextGen a nível global, que o pessoal fala da nova geração, não necessariamente de gerente de projetos, ou nova geração de grupo por escalas, então ela pode criar um duplo significado. Então, o Youth, que a gente fala, que são os jovens, né, no geral, e o NextGen, de gerenciamento de projeto, eles andam junto. Porque antes no IF o Youth estava entre 5 a 19, por isso que eu falei que ele passou de 5 a 35. Então, ele juntou o Youth com esse NextGen, que é o grupo de novos gerentes de projetos no mercado. Tanto quem está aprendendo para entrar no mercado de trabalho, e quanto quem está adentrando no mercado de trabalho ou na área de gerenciamento de projetos. Então, eles andam juntos, sim. Legal, obrigado. Ellen, eu achei muito interessante a sua apresentação, principalmente com a mudança da nova base curricular comum, que a gente já ensina gerenciamento de projetos nas escolas. Inclusive, eu tive uma dificuldade para introduzir isso, porque eles falam, nossa, mas como é que eu vou colocar um jovem para fazer um EAP? E eu achei muito legal, se você depois conseguir me mostrar um pouco melhor. Eu estou como diretora de educação e eu queria saber como é que vai ser esse link da diretoria de educação também com o PMIF. Tá. A gente pode dar mais informações para vocês conforme elas foram saindo, mas é até interessante porque no final do ano passado, o diretor das comunidades de escolas particulares entraram em contato com a gente com a possibilidade de colocar como grade curricular gerenciamento de projetos, porque agora tem as disciplinas fixas, né, e tem as complementares. Então, eles entraram em contato com a gente no final do ano passado, a gente falou que a gente estava passando por essa reestruturação, estava formando todos esses materiais, e assim que a gente tivesse tudo bem estruturado, a gente passaria isso para eles, porque eles que regem a forma de... É tipo o comitê das escolas particulares no Brasil. Esqueci agora como é que é a denominação. A gente recebeu uma abertura, Ellen, perdão, te interromper, para fazer uma matéria de gerenciamento de projetos para as escolas públicas do DF. Então, tão logo a gente podia conversar sobre isso, né? Tá, eu coloquei o meu e-mail, mas eu vou colocar aqui no chat. Se você puder me mandar um lembrete do que a gente falou hoje e pedir nos seus materiais, me ajuda, porque daí eu consigo responder para você mais fácil. Mas isso é muito interessante, isso é um pouco do que Isaías falou, a gente vai entrando aos poucos e a hora que um faz, todo mundo fala, mas o que ele está fazendo que eu também quero? E aí vai virando uma coisa que a gente precisa criar mais recursos para conseguir entregar. Então, a gente, quando foi essas escolas particulares entrarem em contato, a gente falou, espera um pouquinho, porque também eu não posso falar, não, vamos fazer, e eu não ter todos os recursos, e a gente não conseguir entregar o que eles precisam. Mas me manda um e-mail sobre isso, dessa abertura que vocês tiveram, eu vou ter uma conversa com o meu diretor, e a gente aloca, passa todas as informações, os materiais, ou até mesmo a demanda que vocês têm, se a gente ainda não tiver recurso para isso, a gente pode criar. Essa é a parte bonita do que tudo muda o tempo todo, que a gente possa estar criando coisas de acordo com o que vocês precisam. Obrigada pela abertura, Ana. Imagina. Gente, é muito legal, né? Estamos engatando aqui e está todo mundo realmente conseguindo tirar
uns insights aí muito bacana de tudo isso que a gente vem percebendo de mudança. Infelizmente, nosso tempo está quase esgotado, faltam 4 minutinhos, e como foi configurado na ferramenta, a gente não consegue ajustar. Então, gente, se ela não tiver tolerância, não se assustem se a gente cair às 20h30, tá bom? Dessa vez passou batido a configuração, mas assim, estou muito satisfeita, Ellen, que assim, a gente já vinha percebendo um caminho de mudança no PMI, né? E agora a gente percebe que ele está assim, mais sólido, né? Ou seja, está mais estruturado. Não são coisas soltas, né? São coisas que efetivamente o capítulo consegue trabalhar, né? Consegue se organizar para realmente ter caminhos para conduzir a comunidade onde a gente está inserido, ações palpáveis que a gente possa executar, né? Eu acho que assim, realmente é um outro patamar, é uma outra perspectiva de ação para o capítulo junto à comunidade educacional, né? E a educação é que muda tudo, né? Então, isso tudo que Isaías estava falando aí, que é importante, coisa e tal, a educação vai mudar, né? E se a gente conseguir realmente se inserir nesse contexto, nas idades menores, com certeza a gente vai fazer uma diferença muito grande, porque é na formação do caráter, né? Então, essa idade é bacana, muito bacana mesmo. Gostei muito de ver isso. Pessoal, Bom, Cris, eu queria agradecer a todos vocês. Antes que a gente caia, eu também tenho uma próxima reunião logo após dessa, então vou ter que parar no horário, mas eu queria agradecer o engajamento, a participação de vocês. Eu coloquei meu e-mail aqui no chat, então se vocês tiverem oportunidade de conexão ou quiserem saber um pouco mais das ferramentas que eu falei aqui, entre em contato por aqui, pelo LinkedIn, o nome é o mesmo. Wallace ia fazer uma pergunta e saiu. Oi? Caiu. Ele estava com a mão levantada fazia um tempão. Ele tentou falar 2 vezes, aí não conseguiu, acho que ele saiu. Mas eu converso com ele depois. Ele é daqui do Ceará. Qualquer coisa você passa o meu contato para ele. Eu... Bem, e vocês? Tudo bem. Não escutei. Tem horas que eu não consigo ver quem está tentando falar, sabe? Gente, a Ellen tem uma reunião agora às 30. Então, eu quero agradecer a vocês, de coração, a participação. E a gente faz uma nova rodada mais na frente. Diz que em 3 meses tem mais mudança aí, né? Vamos fazer de novo. Porque é muito importante, porque eu acho que assim, isso falta muito, né, para a gente dos capítulos. Eu acho que falta muito essa visão mais aprofundada do que a gente pode estar fazendo, né? Muito obrigada a todo mundo, viu, de coração, e estamos juntos. Viu? Obrigada, boa noite a todos. Excelente iniciativa, parabéns. Tchau, tchau, boa noite. Obrigado. Obrigada. Abraço, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, tchauzinho. Tchauzinho. Matheus, só para a gente ver se ele vai ficar, eu vou ficar mais um pouquinho para ver se ele fica a ferramenta. Se ele dá a tolerância. Também, eu quero ver. Olha o Wallace aí, ó, agora que ele conseguiu voltar, ele tinha caído. Cadê? Mas pergunta, quem sabe a Cris não consiga responder. Vamos ver aqui o Wallace. Opa! Ei, Wallace, você caiu, na hora que eu fui te passar a palavra, você caiu. Foi, porque não tava dando o áudio. Sim, só deixando, complementando o Luiz aí, que acabou de aparecer, né? Eu acredito que eu sou o mais inexperiente aqui do grupo, né? Sou articulador de turma aqui do PMI Ceará.
eu vejo que, assim, eu encontrei muita dificuldade para entrar no PMI, né? Então, assim, eu acho que o PMI deveria procurar conectar mais estudantes, tanto para ser voluntário, voluntário que não seja filiado, e também voluntários que sejam filiados e mostrar o preço que é de um estudante, né? Quanto a filiação de um estudante, que hoje eu acho que está de 155, né? Justamente eu passei como... Não é isso? Isso. Aí sou articulador, terminei agora o contrato de 6 meses, né? Como articulador de turma, e vou me filiar agora. Pois é, Wallace, o que acontece? Na comunidade global, eles entendem que o voluntariado é para filiado. Eles não conseguem, quando a gente fala a diferença entre voluntário e filiado. Para eles, o voluntário é filiado. Então, a gente tem tentado trabalhar de maneira diferente, né? Aqui no nosso capítulo, a gente não tinha essa obrigatoriedade para o voluntariado, a gente tinha portas abertas, mas o Global pediu que a gente fizesse uma dimensão menor. Então, hoje, para nós aqui, pode entrar e ser voluntário 6 meses, e se depois de 6 meses ele perceber o valor, né, e quiser se filiar, aí ele pode. Eu percebi. Continuar como voluntário. Né? Então, assim, isso é uma opção do capítulo, né? A gente tem a liberdade enquanto capítulo com autonomia, mas a gente tem que se reportar ao Estatuto do Global, né? Ele não cerceia, mas ele entende que o voluntário é filiado. Sim. Então, né? E assim, eu tenho vários amigos de TI, de engenharia de produção, que eles pensam que o PMI é muito caro para se filiar. Eu não é tão caro. E assim, a maioria dos estudantes que eu conheço, né, de universidades, a maioria trabalha, ou seja, é um valor simbólico anual. Então, pois eu acho que anual, né? Exato. Eu acho que falta muito isso, sabe, Wallace? Esse entendimento, né, de que a filiação como estudante é vantajosa. Com certeza. E outra coisa, o PMI percebeu ultimamente essas dificuldades e ele está fazendo uma mudança, porque até então ele não permitia parcelamento. Mas vai sair uma campanha agora que Brasil e Índia vai poder parcelar a anuidade. Legal. Então, assim, são situações diferentes, né? Cada região tem um contexto, um hábito, uma cultura. E o global como um todo, antes enxergava muito só o quintal dele, né? Sim. E agora ele tem conseguido observar e aceitar, né? Como as outras regiões têm mostrado e demonstrado que sim, é possível, é viável e facilitaria a nível econômico para a grande maioria dos filiados, interessados, né? O valor que você paga é um desconto de um curso. Ou seja, eu fiz um curso que ele era R$300 e ficou para mim de 180. Ou seja, R$120 é a diferença, né? Então, isso já... Você vê que já é diferente, né? Fora o PMBOK, entre outras coisas. O network... assim, eu sei pouco de projetos, né? Assim, sobre práticas do PMBOK, né? Eu tô agora, bem dizer, passei um pouquinho da metade do MBA e, para mim, eu voltei para a empresa de onde eu tinha saído antes, aí eu voltei agora como analista de qualidade, então mudou completamente a minha visão, ou seja, as minhas coisas hoje em dia são mais organizadas, né? Eu trabalho num cartório, a visão do pessoal de lá é meio arcaica, que é normal, né? Isso. Muito né? O próprio processo é arcaico, né? Sim. No cartório. Então, assim, fica difícil, né?
Então, em cada trimestre, eu vou tentar fazer um projeto mais para o lado social, é claro, e incentivar pessoas para dar sugestões de projetos e a gente construir projetos juntos, né? Eu explicar um EAP, né? Os riscos que pode acontecer, né? O prazo. Você vê que essa ferramenta nova é tudo de bom para isso, né? O que Pois é. Isso. Então, assim, o pessoal está super animado, que a gente também vai ganhar selos, certificações por conta disso. Então, acredito que eu posso ajudar muito o local onde eu estou, né? Que eu também sou da área da qualidade, mas projetos na raiz, né? Gruda na Mariângela, viu, Wallace? É isso aí. Gruda na Mariângela com certeza. E você já como head aí de disseminação de um monte de coisa legal, eu acho que vocês podem conseguir um grupo de pessoas, assim como você que percebeu o valor em se filiar, percebeu o valor em acessar esse conteúdo, percebeu o valor em estar perto desse grupo. Pode continuar nesse ritmo aí que vai longe. E é isso aí que faz a coisa acontecer. É isso mesmo, Alan. Esse é o caminho. É isso mesmo. Bom, você viu que não caímos, viu, Matheus? Dá Tem uma tolerância. O do Alisson que a gente fez no ano passado com o PMI Paraíba, o de LGPD, encerrou a sessão. Acho que é porque passou muito tempo, acho que ele passou 1 hora do horário. Aí e também... ele mandou mensagem falando que tinha caído. Aí também é demais, né? Era para acabar 9h30, acabou 10h30. Aí ele me ligou, Matheus, caiu aqui, a sessão falou assim, caiu, porque já passou 1 hora do horário. Ai, gente, os meus cachorros. Você ganhou 1 hora de bônus, né? Mas ainda assim teve jeito. Então é isso, Cris, deu certo. Gente, muito obrigada. Madison, você ficou quietinho, não falou nada. Boa noite, gente. Estou só observando, aprendendo um pouco com vocês. Mas foi de grande importância, viu? O webinar. Legal mesmo. Que bom. A gente aqui enfrenta... A gente aqui também, onde eu moro, enfrenta essa dificuldade para falar sobre projeto por conta que a gente vê que é algo não é novo, mas que falta ser mais disseminado. A gente precisa plantar as sementes para no futuro dar bons resultados, né? Isso que eu estava observando. Já pensou se projetos fosse uma matéria na escola, tanto projeto de educação financeira, como é que o mundo era diferente? Pois é. Leva para a vida. Eu tenho essa visão também, sabe, Wallace? Eu acho que assim eram 2 disciplinas que tinham que entrar logo de cara. Você sabe que nos Estados Unidos, né? As crianças aprendem na pré-escola a fazer o schedule, o cronograma de tempo, para poder ter as atividades e entender o horário certo de brincar, o horário certo de comer, de dormir, de não sei o quê. Então, assim, são coisas que fazem parte, né? Mas aos poucos, né? De pouquinho. Mas as escolas particulares, elas não poderiam adotar essa disciplina, essas regras aos poucos? Na verdade, assim, o que acontece? Existe o currículo básico, que é obrigatório, né? Então, as escolas todas, não interessa se é particular ou pública, elas são obrigadas a atender aquilo ali a nível de carga horária, a nível curricular, né? E as particulares, elas têm a liberdade de acrescer pontos. Então, aqui no Brasil, principalmente, elas sempre acresceram na área esportiva, na área cultural, né? Então, assim, balé, jiu-jitsu, judô, entendeu? Nunca é coisa fundamental, ou seja, de formação, que deveria ser formação, né? Mas eu acho que isso está mudando. Você viu que assim, a nossa colega Michele falou que o cara da escola aqui, da secretaria, procurou, querendo saber dos conteúdos e materiais para levar isso para dentro do ensino fundamental, né? Então, isso é bacana.
Isso é bacana. Então, eu acho que isso vai mudar. Nós estamos num processo de mudança, né? A gente vem repensando não só a forma como a gente se vê como pessoa e quer estar no mundo como pessoa, né? Interagindo, mas também o que a gente quer estudar, né? Eu acho que é muito isso. Com certeza. E o que eu também tenho percebido muito, que o Projetos não é ligado não é muito ligado a ferramentas, né? E teoria, é muita questão de relacionamento. Eu tenho percebido muito isso, que a maior competência do gestor de projetos é o jogo de cintura, é saber se relacionar, né? Porque eu tenho mais percebido, porque eu me preocupava muito em ter Excel avançado e essas coisas todas, e eu vi que não é assim. A gente vai devagarinho, tendo aquela paciência, né? Sabendo conversar com as pessoas, né? Então, o registro do fato é importante. A forma como ele acontece independe. Isso. Né? O mais importante é você conseguir ter os controles, o acompanhamento, né? Interagir com as pessoas que vão trabalhar no projeto, para que isso aconteça de uma maneira mais suave. Você aprende com as partes, né? Eu estava até comentando com o meu amigo que a gente não faz MBA em gestão de projetos, é gestão de stakeholders. É isso mesmo. Gente, então é isso. Vou agradecer vocês, porque eu também tenho um outro compromisso. Estou com um incidente no trabalho. Quem mexe com TI sabe o que é isso, né? Então, vamos lá. Tchau, tá, pessoal. Um abraço para vocês. Boa noite, viu? Muito obrigada. Boa noite a todos. Um abraço.